Bom dia, gente. Inicialmente, me perdoem o atraso, né? Essa aula só está acontecendo na quinta. Estava programada para segunda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Abraham Lincoln. Por que o mapa do Abraham Lincoln? Gente, Abraham Lincoln é um personagem que marcou a emancipação dos negros, né? Ele acabou com a escravidão. Então, ele é uma pessoa ímpar na história da humanidade, e o mapa dele mostra isso. O mapa dele, ele tem coisas extremamente interessantes que podem agregar no nosso conhecimento, tá? Então, por isso que eu escolhi esse mapa para colocar aqui, né? Para a gente estudar. Bom, duas coisas que eu quero falar, tá? A primeira é que esse mapa vai ser interpretado do ponto de vista político. E a segunda é que eu não vou retificar esse mapa aqui. Ele tá no primeiro livro. Quem tiver Kindle consegue ler o primeiro livro de graça, tá? É só buscar ali Abraham Lincoln que vocês vão encontrar a retificação do mapa dele lá, tá? Por que eu não vou retificar aqui? Porque aqui eu coloquei uma coisa que não tem no primeiro livro, que é o gráfico da Sun, para que vocês vejam que está tudo cronologicamente arquitetado pelo nosso pai ali em cima, entendeu? Que o destino existe, que a mandala roda e fala, né? E essa é a bandeira que eu estou defendendo, né? Eu quero que as pessoas comecem a conversar com a mandala astrológica e todo o seu giro, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente percebe no mapa do Abraham Lincoln, tá? E isso foi uma coincidência, é que ele também tem um ascendente em Aquário, né? E ele também tem um signo interceptado na casa 1. Ou seja, exatamente igual a Janis Joplin, né? E é muito interessante também perceber que esse signo interceptado contém um Júpiter domiciliado que rege o meio do céu, né? E no caso da Janis Joplin, né, ela tinha um Júpiter exaltado, ou seja, um bom Júpiter nos dois mapas. E essas duas pessoas se tornaram imortais, né? Então, assim, qual é a grande sacação assim, que eu vejo do signo interceptado no ascendente, né? É que é como se a pessoa ela não conseguisse ir com o seu propósito de vida. Ela vai ter uma dificuldade ali de avançar naquilo que ela está idealizando para sua vida, entendeu? Então, no caso da Janis Joplin, ela se entregou para overdose em virtude das suas carências. E no caso do Abraham Lincoln, que também era uma pessoa extremamente solitária, a gente vai falar sobre isso ainda, né? Ele acabou levando um tiro, né? E não conseguiu. Ele conseguiu ser presidente. Ele conseguiu fazer o que tinha que ser feito, que foi a separação, que foi a emancipação da raça negra, né? Mas ele não conseguiu colocar adiante, seguir adiante, né? Naquilo que ele tinha programado, assim, como presidente da República, né? Presidente dos Estados Unidos. Bom, tá. A outra coisa que a gente percebe nesse mapa aqui, né, de novo, novamente, é sobre a recepção mútua. Podem ver aqui que Vênus, né, ela está fazendo uma recepção mútua com Marte, né? E quem matou Abraham Lincoln foi Vênus. Por que foi Vênus? Primeiro porque rege a morte, né? E depois porque foi um ator. Foi um ator sulista que, vendo, né, que iria perder suas terras, suas posses e tudo, perdeu a cabeça, né? No dia da morte do Abraham Lincoln, essa Vênus estava conjunto ao Gol, o cara perdeu a cabeça e atirou na cabeça do Abraham Lincoln, tá? Bom, acho que desse mapa aqui eu já falei tudo que me interessa. Bom, não, tem outra coisa. Vocês vão ver lá na frente, tá? Que o Abraham Lincoln morreu com a lua vazia de curso, 30 graus.
essa é a verdadeira lua vazia de curso, quando ela fica 30 graus sem fazer aspecto, tá? E foi exatamente aqui no signo de Sagitário. Quando a gente está fazendo esse mapa, estudando profundamente, né, que não tem ninguém nos guiando, eu costumo entrar no mapa assim, né, e eu senti com essa lua vazia de curso um grande silêncio cósmico, assim, sabe? É como se ele tivesse realmente feito o que tinha que fazer. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Bom, no mapa de Antícia, né, que é muito interessante, você percebe que a Lua e a Fortuna estão exatamente onde ele tem Saturno aqui, no mapa natal. Então, ele era... outra coisa que eu queria comentar aqui, a Fortuna, gente, ela é a interseção do ascendente da Lua e do Sol, é um ponto, né? Mas é um ponto, digamos assim, eu considero que onde você tem a Fortuna no teu mapa é onde você mais vai focar sua atenção. Então, o Abraham Lincoln, ele, no mapa natal, essa lua está conjunta a Fortuna na casa 12, governada por Saturno, né? Então, assim, ele sofria de melancolia. A gente vê que no mapa de Antícia estão todos conjuntos, Lua, Saturno e Fortuna, né? Então, mas essa lua, ela traslada as virtudes de Marte, né, para a Fortuna, que reverbera lá no meio do céu. Então, assim, o que a gente percebe nesse mapa? Que o tempo inteiro o Abraham Lincoln sabia, né, ele ficava sozinho, ele ficava pensando, ele sabia que ele poderia criar uma grande confusão com essa guerra da secessão. Ele sabia, né? E ele tem esse Saturno ali governado por Júpiter, né? Então, era uma pessoa boa, né? Então, eu tenho a impressão, né, isso é uma interpretação minha, que ele sabia que era um karma, ele sabia que ele veio para fazer isso, entendeu? Minha impressão, tá? Bom, então aqui no mapa de Antícia você vê que exatamente aquilo que ele tem no signo interceptado, né, que é Peixes, vai ali para a casa da morte, né, que é Júpiter e Mercúrio, né? Hoje eu sei que Mercúrio é o filho dele. A gente vai chegar lá também, tá? Mercúrio é o significador do filho dele, tá vendo aqui? Então, ele tinha, né, aqui na casa 8, ele sabia que tinha um Marte, né, e o Sol dele, a vida dele, né, faz Antícia aqui no signo de Escorpião. Então, assim, eu fico com essa sensação de que ele sabia que seriam passos que iriam gerar grande violência, inclusive pela própria guerra em si, né? Bom, então, assim, o que eu acho de muito bonito no mapa do Abraham Lincoln é que a gente vê que é um mapa de destino, né? Assim, eu vejo isso, não sei. Então, gente, ele morreu no dia 14, mas só foi encontrado no dia seguinte, às 7h20 da manhã, né? Mas já morto, tá? Ele ficou em coma depois do tiro e morreu no dia, foi encontrado morto no dia seguinte num ambiente que tinha em frente ao teatro ali, né? Bom, então esse é o céu da morte do Abraham Lincoln. Para retificar esse mapa, a gente pensa, mas a Lua está em Sagitário. Olha só, gente, a Lua em Sagitário, ele morreu no meio do céu, né? Vocês veem? Só para vocês perceberem como tá tudo lindo ali, né? Tudo arquitetado assim, sabe? Então, como é que eu vou retificar esse mapa se essa Lua tá vazia de curso, né? Ela só vai aspectar o Sol no grau 25, para depois aspectar Saturno, né? Para depois aspectar Júpiter, né? Nesses casos, gente, a gente tem que ver qual foi o último aspecto de oposição da Lua. Então, você regride o mapa. Eu realmente acho o mapa do Abraham Lincoln uma das coisas mais lindas que eu já fiz na vida. Você coloca a Lua em Escorpião, tá? Em oposição perfeita a Vênus, né?
Tá, então Saturno, então a morte do Abraham Lincoln foi decretada no dia 13. Tanto é que consta na biografia dele que a oposição pensou em sequestrá-lo no dia 13, né? Então no dia 13, a sentença de morte dele já tinha sido decretada, né? E então vejam bem como as coisas são. Nesse mapa, se Saturno está governado pela Vênus, né? Então Vênus matou Saturno, porque a oposição foi a Vênus, né? Por que Vênus matou, né? Você vê que é uma lua em Escorpião. Marte, né? Marte está em queda, governado por uma lua em Escorpião, ou seja, assim, é aquele Marte em Vênus, né, que tem no mapa dele, que, se sentindo derrotado, se opôs à vida dele. Vênus rege a morte dele, né? Então tá. Então Saturno foi assassinado por Vênus, que perdeu a cabeça, ok. Nesse momento, eu não sabia que o filho do Abraham Lincoln tinha sido enterrado junto com ele. Eu não sabia. Então, eu perguntei do Américo. Eu falei, Américo, mas se Vênus matou Saturno, ela também matou Mercúrio. E quem é Mercúrio, né? E o Américo disse, o filho dele foi enterrado junto com ele. Porque aí eu quero dizer para vocês o poder daquele que governa. Quando eu digo para vocês, percebam quem é que está governando, né? Principalmente os planetas mais pesados, né? É como se você tivesse assim numa carruagem, né? E o cavalo quebrasse a perna. Como é que você vai prosseguir, né? Sua viagem com o cavalo com a perna quebrada, né? Então assim, todo mapa que estivesse governado por essa mente aí insana, essa Vênus em conjunto ao Gol, todo planeta, né, que estivesse governado por essa Vênus aí, morreria também. Ela estava sendo uma assassina. E esse Mercúrio morreu também, e eu não sabia, né, até a retificação. Ou seja, o que eu quero falar para você é o seguinte, o mapa falou comigo, foi o mapa que me disse, entende? Eu não fui buscar em lugar nenhum. Eu vi que esse Mercúrio também estava ferrado. Aí quando o Américo me disse que Mercúrio era o filho dele, faz sentido, né? Porque no mapa do Abraham Lincoln a gente vê que Mercúrio aqui rege a casa 5 dele. E também rege o fim das coisas, né? Tá. Então nesse mapa aqui, quando a gente faz o aspecto perfeito, ascende na casa 8 exatamente o grau o signo da casa 4 do mapa natal, que é o fim das coisas, né? Então ascende aqui o grau 4, 5 de Gêmeos, certo? Ok. Agora vamos para o gráfico da Sam. Ele morreu no grau 4, 5 de Leão, porque peraí. Leão é a casa 7 dele, né? Mas espera aí que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Leão é a casa 7. Ah, tá. Gente, agora me perdi, mas eu queria falar só alguma coisa sobre o signo de Leão. Ele também tá fazendo também tem uma sincronicidade agora, mas eu esqueci o que é. Desculpa. Esqueci mesmo. Achei. Então, no dia da morte do Abraham Lincoln, né, ascendeu aqui no meio do céu o signo de Leão, né? Então, e aí veio aqui o grau 4, 5. E aí, no gráfico da Sam, a gente vê que ele morreria no grau 4, 5 do meio do céu da morte, entendeu?
Então, como é que a gente explica uma coisa dessa, né? Que sincronia é essa, né? E como a Lua, então a gente vê aqui também, né? O signo, o Sol dele, né? Ele tem o Sol de Antícia a 8 de Escorpião, então aqui no gráfico da Sun, isso aqui aparece interceptado, esse signo interceptado, né? Como se a vida dele fosse realmente ser eliminada de uma forma sem saída, né? E a Lua, no céu da morte dele, fica vazia de curso no signo de Sagitário. Então, no gráfico da Sun, mostra aqui, né, esse vácuo também no signo de Sagitário, né, assim, após a vida dele ser interrompida. Então, assim, eu acho um mapa super bonito, com muitas mensagens, né. Às vezes a gente entra em guerras sociais, né, desavenças, mas está tudo escrito, sabe, gente? Inclusive, sem querer puxar assunto de políticos, né? A Rosa Vieira, né, que está no nosso grupo, ela me chamou a atenção para o mapa do Jair Bolsonaro no dia em que... para o mapa do céu, no dia em que o Bolsonaro foi considerado réu. O dia e a hora, né? Então, pela hora, você vê que a Lua, ela ainda fez um trígono a Júpiter, mas depois ela vai ficar 30 graus vazias de curso. Ou o Bolsonaro realmente não vai ser preso, porque ele fez antes um trígono com Júpiter, que eu acho que é o Trump, no céu ali, né, no contexto, ou ninguém vai impedir o Alexandre de Moraes de prendê-lo. Porque quando a Lua fica 30 graus vazia de curso, a mensagem é essa: nada mais pode ser feito. Entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer. Tá, gente? Desculpa a aula longa. É isso. Um beijo em vocês.